Há três coisas que eu não sabia quando eu comecei a lidar com dinheiro, que se eu soubesse, eu seria muito mais rica hoje. Talvez seja uma dessas coisas que esteja, inclusive, impedindo seu crescimento financeiro agora ou melhoria nos seus atuais investimentos. Então, fica comigo aqui que você não precisa passar por isso também. Eu já adianto que a terceira delas foi a que mais me atrapalhou. É a mais importante e independente de que momento de vida você esteja, ela vai servir para você, eu garanto. Olá, preciosa ou preciosos. Se você não me conhece, eu sou a Adri Costa. Aqui eu compartilho meus conhecimentos de mais de 20 anos de trabalho no setor financeiro e também a minha experiência pessoal como investidora na trilha da riqueza. Para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu aprendi a ser poupadora com minha mãe. Embora a mamãe não tenha tido uma educação formal, eu venho de origem muito simples, gente. Mas eu aprendi com ela a juntar moedas para o que eu queria comprar, potinhos de moedas. Mamãe sempre foi poupadora e eu herdei essa rica herança dela, de aprender a poupar. Embora poupar seja muito importante, a gente sabe que não é só poupar, não é suficiente só poupar. Para a gente proteger o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, a gente precisa de mais do que isso, por conta da inflação. A gente precisa investir, fazer o dinheiro se multiplicar para, no mínimo, cobrir essa desvalorização da nossa moeda. Então, primeira coisa que eu não sabia e que eu aprendi ao longo do tempo: imóvel nem sempre é um bom investimento. É cultural no Brasil, até por questões históricas e como as coisas funcionaram, né, durante muito tempo, a gente associar a aquisição de imóvel a investimento. Eu cresci ouvindo isso, que temos que comprar uma casa, temos que comprar um terreno, porque vai sempre valorizar. Mas os tempos mudaram. Primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o conceito de imóvel para morar, aquele imóvel para família, para a gente ter a segurança, para a gente ter um lar. Separar isso de um imóvel pura e simplesmente para investir, um imóvel para esperar a valorização, ou um imóvel com o intuito de ser alugado para você ter uma renda. Eu já comprei imóvel inicialmente para morar, mas eu não tinha a intenção de ficar lá por muitos anos. E aí, quando eu fui vender, e eu precisava vender na época, eu perdi muito dinheiro. Então, se você não tem conhecimento ou uma assessoria especializada em mercado imobiliário, não caia nessa de que imóvel sempre valoriza. Nem sempre valoriza. O mercado imobiliário ele funciona em ciclos e ainda tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas, como localização, infraestrutura da região, economia, etc. Me conte aqui nos comentários se você já caiu nessa pegadinha de que imóvel sempre valoriza. Por essas e outras, hoje em dia eu gosto de fundo imobiliário. Eu consigo diversificar mesmo com pouco dinheiro, além do que os fundos têm gestor, têm a gestão especializada para buscar oportunidades, para estar avaliando imóveis. Então é muito mais prático para mim. Além do que eu consigo vender rapidamente cotas desses fundos, se for o caso, se for necessário, sem burocracia. Eu não estou falando aqui de um imóvel que você queira comprar com o intuito de morar para a família, que aí é uma coisa diferente. Às vezes a gente não olha só pelo aspecto financeiro nesse caso, tá? Estou falando de imóvel com o intuito de investir. Segunda coisa, eu não sabia que mais risco era diferente de aventura. Eu achava que mais risco significava aventura. Embora eu tenha trabalhado em banco comercial por 10 anos, eu nunca gostei dessa parte de negócios, né, do banco. Assim, eu também não me interessava por assuntos de investimento. Por isso, eu achava que investimentos mais rebuscados, como a renda variável, era coisa de aventureiro, era cassino, era ficar escrava de telas de cotação. E o pior, eu achava que isso era assunto de homens. Gente, eu achava que isso era coisa de gente que gosta de se arriscar. Ô dó, ainda bem que eu mudei muito. Quanta desinformação. Gente, nem sempre a informação foi acessível como hoje. Hoje é vasta na internet. Eu não sei qual é a sua idade aí que tá me assistindo, mas há 20 anos a gente não sabia nem o que era uma ação, que existia uma bolsa de valores, pessoas físicas podiam comprar ações. Essas informações eram muito restritas a pessoas do mercado financeiro. Eu sempre fui poupadora, como eu falei, mas se eu soubesse lá atrás o que eu
eu sei hoje, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter uma renda, eu teria no mínimo, umas 3 vezes mais. Eu teria no mínimo 3 vezes mais em patrimônio. Hoje eu sei que ações, FIIs, investimento no exterior e até o simples tesouro direto são coisas sérias, acessíveis e para investidores com foco no longo prazo, que gostam de estudar, que pensam ricamente, que buscam liberdade financeira. Inclusive, se você é dessas pessoas, você está no canal certo. Aproveite e já se inscreve para percorrer a trilha da riqueza aqui comigo. Terceira coisa que eu não sabia, terceira e mais importante, você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro. Não me importa aqui se você nunca investiu, se você já investe, se você entende muito ou pouco sobre investimentos, se você tem pouco ou muito patrimônio, de qualquer forma você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro sempre. Não negligencie isso. Ainda que você tenha um assessor super gente boa, um assessor de confiança, sempre, sempre, sempre controle e entenda minimamente onde seu dinheiro está sendo aplicado. Se está de acordo com seu perfil, com seus objetivos, com seus sonhos. Não tem uma estratégia ideal de investimento, não existe uma estratégia perfeita, mas tem sim uma estratégia mais adequada para você, mais adequada para cada um. Agora eu vou fazer uma confissão, presta atenção, que está relacionada a esse terceiro ponto que eu não sabia. Embora eu tenha sido bancária, eu fui uma investidora sem vergonha por muitos anos. Sem vergonha porque eu trabalhava no setor financeiro, eu tinha obrigação de me informar mais, mas eu não queria estudar, então eu ficava na poupança, no CDBzinho ali que o gerente indicava, no fundo de previdência privada. Socorro, Deus! Quanto dinheiro eu coloquei em plano de previdência? Isso nem é investimento. Eu convido você a ver um vídeo que tem aqui, eu vou deixar o link na descrição, que eu explico um pouco mais sobre isso, sobre plano de previdência. Então eu senti o calo apertar quando eu me dei conta de que eu não iria me aposentar com a tranquilidade que eu imaginava, no tempo que eu esperava, muito menos com a renda adequada. Isso diante de tantas mudanças em regra de previdência pública que tem o tempo todo e ainda vai ter, até eu chegar na época que realmente eu possa me aposentar. Então a minha ficha caiu e aí eu virei um estudante voraz de investimentos para garantir uma dignidade na aposentadoria. E hoje, olha só, hoje eu até considero antecipá-la. E eu não tô falando aqui desse blá 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 ilusório aí de parar de trabalhar com 30 anos de idade, até porque eu tenho essa carinha de 18, mas eu já passei dos 30 há muito tempo, então não tem mais como eu atingir esse objetivo. Mas eu quero ter o poder de escolha, de escolher quando vou me aposentar ou tirar um período sabático antes disso, se for o caso, e não ser obrigada a cumprir uma jornada de trabalho aí até os 80 anos de idade ou mais. Com tanta mudança nas regras de previdência, eu não sei realmente com que idade eu poderei me aposentar. Então estude, aprenda, se interesse por assuntos de investimento independente da sua idade e invista em conhecimento. Isso é o mais valioso. Agora me conte se você já passou por uma dessas situações por falta de conhecimento ou se concorda ou discorda do que eu falei. Espero que esses simples exemplos de experiência pessoal ajudem você a dar a devida importância para assuntos de investimento, sobre multiplicar o seu dinheiro. Eu digo que investir é comprar tempo. Quanto mais você investe, mais tempo você terá para você, para sua família, mais liberdade você vai ter em algum momento. Assim, já emenda nesse outro vídeo que está aparecendo aqui e invista na sua liberdade. Pense ricamente. Até o próximo vídeo.